Continuando o nosso assunto aqui sobre o cérebro, a Marisa Ferreira me disse que gostaria de saber mais sobre produtividade e a Renata A.S. me falou lá no YouTube que adoraria conhecer melhor as funções executivas. Então, como não é possível ser produtivo sem usar as nossas queridas funções executivas, eu juntei as duas questões e estou gravando esse vídeo aqui para você, Marisa, para você, Renata, e claro, para todo mundo que quiser conhecer, compreender um pouquinho melhor o desenvolvimento do cérebro. Então, nós vamos começar pelo começo, fazendo a seguinte pergunta: o que são as funções executivas? E existem várias formas de responder a essa pergunta, mas basicamente as funções executivas são processos cognitivos responsáveis pela nossa capacidade de agir como seres humanos, racionais, conscientes e principalmente emocionalmente equilibrados. O exemplo clássico que é usado pelos neurocientistas é o seguinte: eles comparam as nossas funções executivas a um sistema de controle de tráfego aéreo. Então você pode imaginar um aeroporto numa metrópole onde existem vários aviões pousando, decolando em várias pistas, e no cérebro esse mecanismo de controle de tráfego aéreo é chamado funcionamento executivo. E é um grupo de habilidades que vai nos ajudar a focar em diferentes fluxos de informações, principalmente quando elas chegam ao mesmo tempo, e também nos ajuda a revisar os planos conforme necessário. São várias as funções. E são muitos esses processos cognitivos capazes de integrar as informações, de organizar os dados que chegam ao cérebro. E para esse objetivo de compreender melhor a produtividade, de ser mais produtivo, de ter mais desempenho, principalmente o desempenho acadêmico, nós vamos precisar compreender as funções executivas. Então eu vou citar algumas delas aqui, as principais. Então nós precisamos da atenção sustentada, que é a nossa habilidade de manter a calma, de manter a concentração em uma determinada atividade por um tempo maior. Nós precisamos da memória de trabalho, que é a capacidade de manter as informações online, as informações que já foram aprendidas, para que a gente possa usá-las em uma atividade nova. Nós precisamos muito da capacidade de organizar as ideias, de ter iniciativa, de revisar os planos. Todas essas três funções executivas, a organização, o planejamento e a motivação para iniciar as tarefas, são importantíssimas. A inteligência emocional, claro, não pode ficar fora dessa lista, e na verdade a inteligência emocional é a soma de várias funções executivas, entre elas a nossa capacidade de gerenciar as nossas emoções, a habilidade de resolver problemas e de aprender com os erros. Essas seriam subgrupos das funções executivas e são fundamentais para que a gente consiga manter a calma, principalmente quando os projetos são de longo prazo, como escrever um trabalho de conclusão de curso. Então, outra função executiva importantíssima é a flexibilidade, e é o que a gente chama de jogo de cintura. Quem não tem jogo de cintura, as pessoas mais certinhas, mais perfeccionistas ou rigorosas, elas sofrem muito quando o resultado foge àquele previsto e quando elas têm que mudar a rota. Mas quem tem flexibilidade mental consegue ser criativo nessas ocasiões. Então facilita muito a vida. Se nós estamos pensando em desempacar, de parar de procrastinar as atividades e não mergulhar em dramas, em catástrofes mentais, né? A flexibilidade vai trazer um pouco de diversão para esses projetos. E para fechar, a mãe de todas as funções executivas é a inibição dos impulsos. A inibição dos impulsos a gente treina com a criança brincando de estátua, de vaca amarela, por exemplo. E ela é a inibição que evita as nossas distrações durante o dia, que evita que a gente fale pelos cotovelos. Sem a inibição, a gente não consegue ter atenção sustentada, nem raciocínio organizado, nem inteligência emocional. E sem a inibição dos impulsos, as pessoas se perdem pelo caminho. Tem um aluno que me contou que gosta de ler com o computador ligado. Isso, clássico, né? E ele me contou que começou a ler o livro Revolução dos Bichos. Aí foi pesquisar a vida do autor e depois quis saber onde era a Inglaterra. E foi lá e deu um zoom no Google Maps na Rússia. E quando ele percebeu, o livro já estava de lado e 2 horas já tinham se passado. E onde ele estava? No TikTok, vendo os vídeos fofos de porquinho. E é claro que eu soube dessa história começando pelo vídeo dos porquinhos, né? Bem, mas
isso não é flexibilidade, porque não é intencional, a busca dele não foi intencional. Então isso é disfunção executiva, não função executiva. E é super característica nas pessoas que são neurodivergentes. E quando a falta de inibição é recorrente, quando acontece muito na vida da pessoa, isso gera muita perda de tempo, muito cansaço e é péssimo. Ok, mas até aqui nós conversamos sobre as funções executivas, passamos por mais de 10 dessas funções executivas e eu falei rapidamente sobre o treinamento de inibição dos impulsos, por exemplo, com crianças. Mas nós sabemos que muitos adultos estão capengando em várias dessas funções executivas e que para boa parte da população, se o cérebro fosse mesmo um aeroporto, ai que medo, seria uma confusão com atrasos, tensões e infelizmente muitos acidentes. E por que isso acontece? Porque a disfunção executiva também é prevalente em adultos. Simplesmente porque ninguém nasce com as funções executivas já estabelecidas. Elas só vão estar completamente desenvolvidas lá pelos 25 anos, isso nos neurotípicos e nos neurodivergentes lá pelos 30 e poucos. Se e somente se houver um treinamento eficiente. E esse treinamento começa na infância, naturalmente, com as brincadeiras, com a nossa rotina, a rotina que a família oferece mesmo, os próprios pais e a escola já nos treinam para conseguir inibir os impulsos, porque a sociedade impõe mesmo esses limites. Então ninguém consegue fazer tudo que quiser, a todo momento que quiser. A vida tem limites, os jogos têm regras, a curiosidade natural mesmo da criança também a leva a treinar o raciocínio, a resolução de problemas e a flexibilidade. Agora, com os adultos, a gente, claro, não vai treinar inibição, por exemplo, brincando de vaca amarela, nem de estátua, mas existem várias outras técnicas eficientes para se aprimorar o córtex pré-frontal, que é o responsável por comandar as nossas funções executivas e aprender a gerenciar esse tráfego de dados com mais tranquilidade e segurança. Tanto para você quanto para quem depende das suas funções executivas. E, aliás, todos nós dependemos. Nós podemos usar, então, exercícios respiratórios, exercícios meditativos, práticas deliberadas, a velha e boa agenda e uma tecnologia simples, que é o lembrete no celular, que inclusive vai nos lembrar de respirar. E tem muito mais, mas a base de qualquer treinamento é a intenção. E depois nós vamos falar mais sobre esse assunto, porque a ciência da produtividade, principalmente para mulheres e para neurodivergentes, ela não segue a mesma regra que a gente vê aí nas livrarias dos aeroportos. Para nós o treinamento tem que ser mais humanizado. Então, me aguardem. Até breve e um beijo. Tchau, tchau.